Pai, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio e em nós. Obrigado por essa promessa maravilhosa e por essa realidade, Senhor, de que podemos ter o Senhor em nós, a Tua presença, o Senhor dentro de nós. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Pedimos que o Senhor, através da Tua presença, esteja falando aos nossos corações. Esteja nos alimentando, Senhor, trazendo luz sobre a Tua palavra, revelando a Ti mesmo nos nossos corações, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu desejo essa noite, irmãos, eu vou falar mas espero que a gente possa dar mais alguns passos, né? Na verdade, o meu desejo era compartilhar com os irmãos a respeito de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, falando da videira, né? João 15 fala da videira, o pai sendo o agricultor e nós os ramos. E eu comecei a meditar em cima de João 15, mas eu percebi que João 15 está no meio de um assunto que não dava para tratar só João 15, porque João 15 está ligado com João 14 e está ligado com João 16. E então, na verdade, eu vou começar hoje com João 14 e provavelmente eu não vou chegar em João 15, né? Porque essa porção da palavra é uma porção muito... E aí, meditando nesses textos, né, eu comecei a perceber que esse trecho da palavra, então, ele é um trecho bastante peculiar, eu diria, né? Porque eu não sei se todos os irmãos já perceberam, mas João 14, 15, 16 e 17 só aparecem no Evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas não têm essas palavras. Então é uma palavra específica que aparece somente no Evangelho de João. E mais uma coisa, esses 4 ou esses 3 capítulos, eles ocorrem imediatamente antes da morte do Senhor Jesus. Então é um período bastante especial e são as palavras, eu diria assim, as palavras finais do nosso Senhor aos seus discípulos. Então, a gente pode tentar imaginar como que estava o coração do Senhor naquele momento, né? João capítulo 13, nós temos a ceia, a última ceia que o Senhor teve junto com os seus discípulos, onde ele lava os pés dos seus discípulos e onde ele fala, olha, um dentre vós vai me trair, né? E logo depois disso, né, o Senhor é entregue por Judas, ele é julgado, condenado e crucificado. Eu creio que qualquer um de nós que soubesse que iria morrer dentro de algumas horas, né, o que a gente faz, né? A gente não fica tratando de coisas sem valor, né? A gente procura tratar de coisas importantes. E esse momento, então, é o momento que Jesus falou com os seus discípulos, logo antes dele morrer. E eu imagino que isso, então, seja uma coisa que estava no coração do Senhor e que ele tinha de importante para passar para os seus discípulos. E essa semana teve uma notícia na mídia aí, não sei se os irmãos viram, eu vi bem por cima, né, contando um episódio aí de uma sobrinha que estava num avião, né, desses aviões pequenos, né, acho que lá na Amazônia, não sei que lugar, mas aqui no Brasil,
e que o avião estava em pane, né? E ela mandou uma mensagem de celular para o tio dela, né, dizendo que o avião estava com problema e que provavelmente o avião iria cair, né? Então ela fala para a mamãe, eu não lembro, mas alguma coisa assim, fala para a mamãe que eu a amo, que não sei o quê. Então ela deu mandou aquele recado para o tio, né? Porque ela estava vendo que a morte dela estava iminente, né? E provavelmente isso aconteceu porque me parece que esse avião não foi encontrado até agora, né? Mas eu queria só ilustrar isso, né, dizendo que, assim, quando alguém percebe, né, que vai morrer, né, ele trata de assuntos de peso, né? Ela não vai falar, eu estou com a minha maquiagem desbotada, ou meus cílios postiços, ou meu cabelo está... Não, né? Falar de coisa que é importante, né? Então, mais ou menos, é esse o pano de fundo desses 3 capítulos, vamos dizer assim, João 14, 15, 16. O Senhor está falando as últimas palavras aos seus discípulos, dando a eles as instruções, né, que ao final de uma caminhada junto com eles de 3 anos e meio, provavelmente ele reúne os seus discípulos e dá as suas últimas instruções, né? E provavelmente então ele está falando, olha, vão acontecer algumas coisas, preparando o coração dos seus discípulos, tentando transmitir para eles coisas que são importantes, né? E ele começa o capítulo 14, então, dizendo, capítulo 14, verso 1, né, do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele começa falando isso porque, os irmãos imaginem, vamos tentar nos colocar no lugar dos discípulos, né? Anteriormente o Senhor já havia começado a dar sinais de que ele iria morrer, que ele seria julgado, que ele seria entregue, né? Aí na ceia ele já, né, ele lavou os pés dos discípulos, mas ele já deu uma luzinha, olha, um de vós vai me trair. E os discípulos, irmãos, imaginem o choque que os discípulos tiveram, né? E aquela preocupação, quem será? Né? E conta os evangelhos que alguém deu um toque lá, João provavelmente estava do lado do Senhor e Pedro, João pergunta para ele quem que é, né? E parece que João então virou para o Senhor e falou, Senhor, mas... Né? E o Senhor até conversa com ele, dá lá as instruções. Mas assim, ficou aquela questão no ar. E um pouquinho para frente, o Senhor volta a afirmar que ele iria partir, e que para onde ele ia, os discípulos não poderiam segui-lo. Porque os discípulos estavam com o Senhor por todo momento, onde o Senhor ia, eles iam. E de repente o Senhor vira para eles, olha, para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora. Mais tarde vocês vão, mas não agora. Eu acho que soava algo estranho na cabeça dos discípulos, mas o que está acontecendo? Né? E aí o Senhor fala que ele vai ser entregue e que os discípulos vão debandar. Pedro já, não, Senhor, eu não vou não. Todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar não. Né? E o Senhor vira para Pedro e fala, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar. Falando para Pedro, que era o Pedro que a gente conhece. Né? Então, provavelmente os discípulos estavam intranquilos. Né? O que está acontecendo? Tem uma coisa estranha. Né? E o Senhor começa então, capítulo 13, não se turbe o vosso coração. Mais ou menos assim, moçada, está tudo no controle. Não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Né? Então o Senhor traz os seus discípulos para si, né? Crede em Deus, crede também em mim. E aí o Senhor começa, né, a conversar com eles. E vou ler do versículo 2 até o 6.
O Senhor fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se a gente for sincero, pelo menos isso aconteceu comigo, irmão. Se a gente lê isso aqui, parece uma conversa um pouco sem nexo, né? Irmãos, imaginem, o Senhor começa falando, olha, não se turbe o vosso coração, e aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. O que tem isso a ver com o que o Senhor está querendo falar com isso? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí ele fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, Senhor, eu não sei não para onde o Senhor vai. Não sei para onde o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Né? Então, Tomé não entendeu nada, eu acho que não foi só Tomé que não entendeu nada. Né? A gente olha, lê aqui também, e a gente também fica meio sem entender o que o Senhor está falando. Né? E aí o Senhor responde ainda, Tomé fala, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. E aí o Senhor fala, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, é um pouco difícil de nós entendermos. E aí, a gente pode tentar entender esse texto, né? Compreender esse texto de algumas maneiras. Uma maneira que normalmente os irmãos entendem é que, puxa, o Senhor estava indo para a cruz, né? Ele ia morrer e ia para o céu. Então, o Senhor falou, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E tem aquela tal das mansões celestiais. Né? O Senhor foi preparar a mansão para a gente lá no céu. Né? Vou preparar-vos lugar, né? E quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar. Então eu vou para o céu, vou preparar o lugar de vocês, as mansões, lá nas ruas de ouro. Né? E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Né? Olha, voltarei, no verso 3, e vos receberei para mim mesmo. Vocês vão vir para mim, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isso é uma maneira de nós enxergarmos, né, o que o Senhor está querendo dizer. Né? Mas eu gostaria de ir um pouco mais além dessa maneira de enxergarmos esse texto. Né? E algumas perguntas, né, que eu gostaria de tentar responder, né, dentro dessa linha. Né? Primeiro, para onde Jesus estava indo? Porque ele fala que eu vou preparar lugar para vocês. Lá no capítulo 13, ele estava falando, olha, para onde eu vou, vocês não vão poder me seguir agora. Né? Depois vocês poderão me seguir, mas não agora. Né? Para onde que Jesus estava indo? Né? Segunda pergunta, que lugar, que era isso que o Senhor estava indo preparar-vos lugar? O que o Senhor estava preparando para os seus discípulos? E terceiro, né, que está ligado a tudo isso também, para onde que o Senhor iria nos levar? Porque ele fala, olha, para onde eu vou, né, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Né? Então ele vai, e depois ele vai nos receber para que onde ele estiver, nós também estejamos. Então, para onde que ele vai? Que era esse preparar do Senhor? Né? Que lugar era esse que ele estava preparando? E para onde que a gente iria? Né? E novamente, irmão, só para voltar a enfatizar o que eu já falei, isso é algo que
o Senhor estava indo fazer. Uma coisa não estava pronta ainda. E hoje nós temos uma realidade totalmente diferente do que os discípulos estavam tendo naquele momento. Os discípulos não tinham a luz que hoje nós temos, porque nós olhamos para trás hoje, é muito mais fácil para nós. Mas mesmo para nós hoje fica um pouco estranho, né? Mas tentando responder primeiro a primeira pergunta, para onde Jesus estava indo? Porque ele falava, olha, eu vou preparar-vos lugar. E nesse mesmo capítulo 14, eu acho que tem uma resposta muito clara, lá no versículo, deixa eu ver, 18 até o 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E tem também verso 28, nesse mesmo capítulo. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tem mais um verso aqui, deixa eu só. 23, né? Que o Senhor fala, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Mas não é esse aqui ainda não, Thomas. Lá é o verso 12, desse mesmo capítulo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para onde? Para junto do Pai. Então, primeira pergunta, irmãos, para onde que Jesus estava indo? Está bem claro aqui, eu vou para junto do Pai. Então, o Senhor estava começando a dizer para os discípulos, né, que algo iria acontecer a partir daquele momento, né, que ele iria se separar dos seus discípulos e ele iria fazer alguma coisa que era muito importante. Ele estava voltando para o Pai. Né? Eu vou para junto do Pai. No começo do capítulo 13 de João, o Senhor fala que ele tinha vindo do Pai, mas que ele estaria voltando para o Pai. Então era um momento aparentemente de separação. O Senhor Jesus estava se separando dos seus discípulos com quem ele havia andado o tempo todo, os 3 anos e meio, e agora ele estava voltando para o Pai. E talvez você pergunte, mas Sérgio, qual que é a diferença de Jesus ir para o céu ou Jesus ir para o Pai? É importante isso? Eu vou perguntar para os irmãos, onde vocês preferem estar, irmãos? No céu ou no Pai? Onde é melhor? O céu, digamos que seja um lugar físico. Você está no céu. Imagine que nós estejamos nas nossas casas lá no céu. É bom, puxa, quem não quer ir para o céu, pelo menos esse céu que nós imaginamos, né? Mas, irmãos, é incomparavelmente melhor nós estarmos com quem? Com o Pai. Era onde Jesus sempre esteve. Jesus sempre esteve com o Pai. Ele deixou a presença do Pai para se encarnar e estar entre nós, mas agora ele está voltando para o Pai. Ele está voltando para estar, aquela comunhão que de certa forma estava, não que Jesus enquanto estava na terra, ele deixou de estar com o Pai.
O Senhor estava com o Pai, ele estava na presença dele o tempo todo. Mas, de uma certa forma, ele estava na terra, junto com os seus discípulos. E agora ele volta para o Pai. E Jesus, quando veio até nós e volta para o Pai, ele volta de uma forma diferente. Porque agora vem a sequência disso. Jesus voltando para o Pai, irmãos, o que ele leva junto com ele? Ele fala que onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo também. Para onde Jesus está nos levando nesse momento? Irmãos, Jesus, voltando para o Pai, ele leva cada um de nós. Ele nos leva para o Pai. Uma coisa que é inimaginável para nós, irmãos. Quem somos nós? Não é quem éramos, é quem somos. Nós somos pecadores. Nós somos pessoas que não são confiáveis. Nós somos pessoas inconstantes. Nós somos pessoas fracas. Nós somos vendidos para o pecado. E o Senhor, ele fala, eu vou para o Pai, mas eu estou levando gente comigo. Ele leva a cada um de nós para junto do Pai. Por quê? Porque essa era a obra que ele estava para realizar. Até esse momento, irmãos, não era possível. O Senhor estava junto com os seus discípulos, andando junto com eles. Mas os discípulos eram os discípulos. O Senhor era o Senhor. O Pai era o Pai. E agora Jesus volta para o Pai. Mas na volta do Senhor para o Pai, ele... É por isso que no versículo 6, quando Tomé faz aquela pergunta, Senhor, mas a gente não sabe para onde o Senhor vai, se eu não sei nem para onde o Senhor vai, como que eu vou saber o caminho? Porque o Senhor tinha falado, olha, vocês conhecem o caminho, vocês sabem para onde que eu vou. Aí o Senhor vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você está preocupado com o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele emenda e fala, ninguém vem a quem? Ao Pai, senão por mim. Ele não está falando ninguém vai para o céu, senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Irmãos, estar no Pai é algo que, se a gente pode falar nunca antes na história desse país, nunca antes na história da humanidade foi possível nós estarmos diante do Pai. E isso só foi possível pelo caminho que o Senhor Jesus fez logo após esse momento. Foi só pela morte e ressurreição do Senhor que um caminho foi aberto para nós. Que o véu foi rasgado. Sem a obra do Senhor, não seria possível que Jesus nos apresentasse ao Pai. E nós estaríamos separados como nós estivemos durante toda a nossa vida, antes de conhecermos o Senhor. E o que o Senhor então está tentando falar com os discípulos aqui, eu creio que é isso. Olha, eu vou deixar vocês sós por um momento, porque eu tenho que trilhar um caminho, que é o caminho da morte e ressurreição. Por quê? Porque quando eu estiver lá e preparar um caminho para vocês, aí sim, vocês poderão estar junto comigo. E se a gente for lá para capítulo 17 de João, é por isso que é uma sequência, quando o Senhor faz aquela oração diante do Pai, e que ele pede, né, vamos lá para João 17. Deixa eu tirar.
João 17, a partir do verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, é uma coisa que o Senhor está tornando possível que nós, pecadores, através da obra de morte e ressurreição do Senhor, nós participássemos, que nós fizéssemos parte, né? E o Senhor podia, sim, agora orar dessa forma, né? Da mesma forma que Jesus tinha e teve comunhão com o Pai, e tem comunhão com o Pai livremente, ele fala, olha, eu já fiz a obra, Senhor. Agora eles podem ser recebidos na nossa comunhão. Nós podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Então, através disso, né, o Senhor está dizendo para os seus discípulos, olha, eu vou, vocês não vão ficar órfãos, eu voltarei, e esse voltar do Senhor, irmãos, não é o Senhor na sua segunda vinda que não ocorreu ainda. Porque às vezes a gente pensa, não, o Senhor está falando, olha, quando eu voltar, né, se referindo à sua segunda vinda, mas não. Isso aconteceu logo após a morte e a ressurreição do Senhor. O Senhor volta, e aqui também, nesse capítulo 14, irmãos, o Senhor fala do Consolador. A partir do verso 16, se a gente for ler, o Senhor fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Senhor, Ele vai, mas aqui Ele fala, eu vou, mas eu volto. E vocês não vão ficar sozinhos, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador. E o primeiro ponto, então, irmãos, que eu queria, né, enfatizar é esse. O Senhor foi para o Pai, e indo para o Pai, Ele leva a cada um de nós para a presença do Pai. A segunda questão é que, através disso, né, algo que não tinha sido possível em toda a velha dispensação, e também na vida dos discípulos até esse momento, né, e que hoje, graças ao Senhor, e graças à obra do Senhor, é possível a nós. Né? Provavelmente os irmãos já ouviram aquela questão de que muitos falam, puxa, se eu tivesse, né, naquela época que Jesus estava aqui andando na terra, seria tão bom, né, conversar com Jesus, né, ver Ele fazendo as coisas. Né? E às vezes eu já falei, não, mas eu prefiro agora, porque agora tem uma diferença. Naquela época Jesus estava entre os seus discípulos, mas não estava em os discípulos. Hoje é possível. E, de novo, irmãos, que diferença isso faz? Eu diria que, se o Senhor tivesse feito a sua obra de morte e ressurreição, e não tivesse voltado, irmãos, se o Espírito Santo não fosse dado a nós, o que seria da nossa vida? Nós provavelmente poderíamos até amar ao Senhor, e falar, Senhor, puxa, como o Senhor fez, o Senhor me salvou, eu não estou mais condenado, mas como é que eu viveria a minha vida diante do Senhor? Porque eu continuo sendo fraco, eu continuo limitado,
E todos nós que já tentamos agradar ao Senhor, todos nós que já passamos pela experiência de Romanos 7, sabe o quanto dói para nós querermos agradar o Senhor e olhar para nós e vermos, Senhor, eu não consigo. Eu não tenho o poder em mim. Eu não tenho a força em mim. Eu não tenho a vida em mim que satisfaça o teu coração. Quantos de nós já não experimentou isso, irmãos? Quantas vezes nós pecamos diante do Senhor e falamos, Senhor, misericórdia, Senhor. Eu internamente eu não queria, Senhor, mas, Senhor, não há poder em mim. E quando eu vejo que eu estou no Pai. E quando o Pai pode estar em mim e eu no Senhor, isso muda. Porque depois que o Senhor foi morto e ressuscitado, Ele volta através do Espírito Santo. É o que Ele fala mesmo, né? Aqui nesse capítulo 14. Né? Aqueles versículos que nós lemos, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Né? O Senhor fala que Ele não iria deixar os seus discípulos órfãos, mas Ele voltaria. Mas quem que vem? É Jesus ou é o Espírito? É Jesus e é o Espírito. Né? Ele continua falando que Ele estaria no Pai, o Pai nele e Ele em nós. Então é uma mútua habitação. E que diferença isso faz, irmãos? É que agora nós podemos começar a ter a experiência de algo que, de uma frase, ou duas palavrinhas que o apóstolo Paulo usa demais nas suas epístolas, né? Que é em Cristo. Hoje nós podemos falar que estamos em Cristo. E que Cristo está em nós. Aquilo que não era possível, que não foi possível aos discípulos nesse momento, que era ter o Senhor Jesus dentro deles, hoje, porque o Senhor, por meio do Espírito Santo, Ele habita em nós. E Ele habitando em nós, Ele traz consigo todo o poder, todo o suprimento, toda a vida do Pai. Por um lado, nós estamos no Pai. Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Vamos ver uma sequência, né? Lá em João 12, o Senhor fala, eu quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então o Senhor quando foi levantado, Ele atrairia todos a si mesmo. Então, quando o Senhor foi crucificado, nós estávamos nele. Aqui fala que nós morremos. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. E se nós formos para Efésios capítulo 2, deixa eu ver, verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É esse em Cristo que Paulo usa tanto nas suas epístolas. Né? Isso hoje, irmãos, permite que nós experimentemos uma história totalmente diferente da história do povo de Deus na Antiga Aliança. Essa semana eu estava lendo um pouquinho a questão a respeito da videira, né? Pegando, sexta-feira a gente teve reunião dos irmãos para
estudar Romanos, né? E eu estava lendo um pouquinho da videira e fui ver que, assim, a videira é um símbolo lá da nação de Israel, que era o povo de Deus lá no Velho Testamento, né? E o Senhor lá em Salmos fala, Salmo 80, ele fala que ele plantou uma vinha, que ele regou, que ele cuidou, mas aquela vinha, depois a gente vai lá para Jeremias e a gente vê que aquela vinha não deu em nada, né? Israel como nação não conseguiu cumprir o objetivo pelo qual eles haviam sido instituídos ou colocados pelo Senhor nessa terra. Mas agora, irmãos, e aí falando um pouquinho de João 15, o Senhor como a videira verdadeira, Ele tornou possível que nós, como agora ramos enxertados nessa videira, possamos produzir os frutos que o Senhor espera de nós, que possam glorificar o Senhor, né? Então, o caminho que o Senhor trilhou, então o Senhor foi para o Pai, trilhando o caminho da morte e ressurreição, para que, através do Espírito Santo agora, depois da morte e ressurreição, o Senhor pudesse voltar a nós para nos empoderizar e nós podermos ter a experiência de Romanos 8, que é aqueles que se inclinam para o Espírito, eles escolhem vida e paz. Não mais estarmos na experiência de Romanos 7, de olharmos para nós e vermos a nossa pecaminosidade, de vermos a nossa fraqueza, de vermos a nossa vida que é uma vida de pecado, e olharmos para o Senhor e falarmos agora, embora eu ainda seja uma pessoa assim, agora eu estou em Cristo. Porque quando Cristo foi levantado da terra, eu fui atraído a Ele. Quando Ele morreu, eu morri junto com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com Ele. E agora eu estou nos lugares celestiais, em Cristo e com o Pai. Porque, de uma certa forma, irmãos, a gente vê que o Pai, Ele é a origem e o suprimento de todas as coisas. Não só o Senhor, como o Pai. Existe alguma coisa que falta para o Pai? Alguma coisa que Jesus é deficiente? Não tem. E a quem nós estamos ligados agora, irmãos? É a Ele. É ao suprimento de todo o universo, para nós não dizermos ao próprio universo todo, porque tudo foi criado em Cristo. Então, eu não sei como que isso toca os irmãos, mas para mim, irmãos, quando eu, né, não é novidade, mas quando a gente começa a falar, Senhor, me mostra isso de uma forma que eu realmente possa vivenciar isso, que no dia a dia eu estou ligado e estou escondido em Deus. Irmãos, no meu dia a dia, quando eu estou enfrentando problemas, quando a tentação bate na minha porta e me tenta desviar para cá ou para lá, né? E eu sou tentado a olhar para mim mesmo e falar, eu estou tentando aqui resistir, mas Senhor, está difícil, me acode, né? E às vezes a gente cede e cai, né? Eu muitas vezes não me dou conta de que eu estou ligado ao Pai. Onde eu estou? Eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, irmãos, não há nada que possa me derrotar. Pedro fala que tudo que conduz à vida e à piedade já foi dado a nós, irmãos. Então, quando eu enxergo isso, outra coisa que eu fico,
eu fico pensando, às vezes numa situação de tentação, se eu estou no Pai, como, Senhor, eu posso fazer isso? Como eu posso pecar se eu estou no Pai? Não sabeis vós que sois membros do corpo de Cristo? Nós estamos unidos a Ele. Eu ouvi uma vez uma palavra do irmão Romeu, né? E os irmãos me perdoem aqui, porque eu não vou explicar do jeito que o Romeu explicou, mas ele fala de um termo, acho que o Thomas provavelmente saiba explicar, né? Ele fala da pericorese, né? Que é essa comunhão do Pai com o Filho, com o Espírito, e que nós fomos introduzidos nessa comunhão, irmãos. Nós, como seres humanos caídos, fomos introduzidos na comunhão do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. E se nós vemos isso, irmãos, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Eu não posso olhar mais. O suprimento de Deus é muito maior que a minha fraqueza. A santidade de Deus, irmãos, é muito maior que a minha pecaminosidade. A vida de Deus é muito mais poderosa do que a vida do pecado. E na cruz o Senhor derrotou a morte, o pecado, o ego, a carne. O que mais? O que eu esqueci? E o diabo, né? E o mundo. Irmãos, tudo isso foi derrotado pelo Senhor na cruz. Então, por um lado, irmãos, e depois, se eu tiver uma outra oportunidade, quando a gente entrar, talvez, em João 15, né? A gente trata um pouquinho mais, com um pouco mais de pormenores, mas isso tudo, eu tenho que enxergar primeiro aquilo que o Senhor estava realizando por mim, e o Senhor, então, ele, nesse momento de João 14, ele está transmitindo isso aos discípulos, e por isso que ele, após o versículo 6 lá de João 14, vamos voltar lá para João 14 de novo, né? A partir do versículo 7, depois que Tomé fala, né, faz aquela pergunta, e o Senhor continua dizendo então, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí vem Felipe, né, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o Senhor então volta para Felipe e fala, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então o Senhor também está chamando a atenção dos discípulos nesse sentido de que vocês não estão enxergando que eu e o Pai somos um? Quem me vê a mim, vê o Pai. O que eu faço é porque eu ouço e aprendi do Pai. E essa mesma relação, esse mesmo relacionamento, essa mesma comunhão que existe entre eu e o Pai, vocês também poderão ter daqui para frente um pouquinho. Nesse momento aqui ainda eles não poderiam, porque Jesus não havia sido glorificado. E se nós formos lá para o final do Evangelho de João,
né, quando o Senhor, após a sua morte e ressurreição, né, ele aparece... 20:17. Vamos ler o 16, né? Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Aqui o Senhor já havia sido morto, ressuscitado, iria subir para o Pai, né? E por isso que ele falou, Maria, ainda não me toque, eu vou, mas eu volto. E agora não é mais só o meu Pai, é o meu Pai, mas é o vosso Pai, é o meu Deus e vosso Deus. Né? Nós, né, hoje temos essa liberdade, temos esse direito. Então, por aquilo que o Senhor Jesus fez, o Pai, mesmo, né, é lógico que o Pai não quer, porque Ele amou, Deus amou o mundo, né? Mas mesmo que o Pai quisesse, teoricamente, se fosse possível, não é? Né? Se Ele quisesse nos rejeitar por causa do nosso pecado, Ele não pode. Por quê? Porque hoje nós, pela obra do Senhor Jesus, na cruz, nós somos levados até o Pai, e é o prazer dEle que nós possamos ter comunhão com Ele e com o Seu Filho. Nós somos trazidos à presença do Pai, né? E a gente vai lá para Hebreus, nós podemos então, com intrepidez, entrar no trono, diante do trono. Então esse caminho, esse novo e vivo caminho, que o Senhor falou, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é o que o Senhor estava prestes a operar aqui em João 14, 15, 16, né, 17. Então, o ponto, irmãos, que eu gostaria de estar compartilhando, repartindo com os irmãos, né, é isso de que hoje nós já temos essa realidade. E a minha oração é que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós hoje, que Ele traga para nós espírito de sabedoria e de revelação, para que nós consigamos enxergar, não só mentalmente. É importante que nós conheçamos isso, que nós saibamos disso, mas só isso não é suficiente. Né? Que nós saibamos as consequências, né? E apliquemos isso na nossa vida, que é essa realidade que existe para nós hoje, de estarmos na comunhão com o Pai e com o Filho. De termos esse privilégio e essa ousadia que podemos ter no Senhor, de termos comunhão com o Pai, porque o caminho já foi aberto. E não olharmos para nós. É lógico que existe o nosso lado. É lógico que existe a minha fraqueza. Mas é por isso que Paulo falava, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque eu não ouso olhar para a minha fraqueza. Eu não ouso olhar para mim mesmo. Eu aprendi que eu não posso confiar em mim. Mas eu não posso me esquecer de que eu estou ligado à fonte de todo o universo. Eu estou ligado àquele que é o Deus Pai, que me amou e que entregou o seu Filho por mim. Então eu não posso nem falar que eu sou fraco. Sou sim, mas quando eu vejo que eu sou fraco, então eu sou forte. Irmãos, essa realidade, ela não existiu no Velho Testamento. Ela não existiu no tempo dos discípulos, enquanto Jesus estava andando com eles. Mas hoje ela existe e está disponível a todo aquele que crê no Senhor Jesus, que volta o seu coração para Ele, se arrepende dos seus pecados e se entrega para o Senhor.
O Senhor, Ele é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos assiste, o Senhor é aquele que foi lido, acho que hoje, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, todos esses versículos que nós conhecemos, irmãos, eles se tornam reais e práticos após essa operação do Senhor, falando, olha, eu vou preparar lugar para vocês. E para onde eu vou, né, eu vou voltar e vou trazer vocês junto comigo. E onde eu estiver, vocês também vão estar comigo, porque esse é o meu desejo. E vocês, embora, né, por um momento vão ser privados da minha presença física, né, depois vai vir um Consolador, que estará para sempre convosco. E é gozado, irmãos, que no verso 15 aqui de João 14, né, naquele dia, né, depois então que o Senhor tiver feito essa obra, né, e que a gente pode falar, naquele dia pode ser hoje para nós, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então essa comunhão, que depois a gente vai poder ver em João 15, né, ela se torna prática e real para nós. Então hoje nós temos essa possibilidade, irmãos, de desfrutarmos dessa mútua habitação. Nós com Deus, Deus conosco, o Pai com o Filho com o Espírito conosco. Por quê? Porque o Senhor Jesus preparou isso. Vou preparar-vos lugar. Onde nós estamos hoje, irmãos? Depois da obra do Senhor sendo feita. Hoje, onde eu estou? Eu estou em Cristo. Em Deus. Eu posso falar, estou no céu. Por um lado, sim, nas regiões celestiais. Nós somos ressuscitados, estamos com Cristo nas regiões celestiais. Mas mais especificamente ainda, nós estamos em Cristo e em Deus, Pai. É tão mais gostoso nós falarmos Pai, né? Então, era esse o encargo que eu tinha para estar trazendo para os irmãos nessa noite, né? E que a minha oração é que realmente o Senhor possa falar ao meu coração, ao coração de todos nós, que o Senhor traga essa revelação e essa realidade que nós temos à nossa disposição, né? De que todos os recursos desse universo, irmãos, estão disponíveis a nós, para que nós vivamos uma vida de amarmos o Senhor, de agradarmos o seu coração, de o glorificarmos, de termos a nossa vida santificada. Porque mesmo, irmãos, que só mais assim, mesmo que eu tenha a salvação garantida, né? É triste, e eu digo isso por mim, é triste eu viver uma vida que não glorifica o Pai hoje na terra. Porque às vezes eu mesmo penso que, Senhor, se for para desagradar o teu coração, é melhor não viver. Se for para desagradar o Senhor, eu não tenho prazer em viver. Eu só posso viver essa vida à medida que eu agrado o seu coração. E para que eu possa agradar o coração do Senhor, eu não posso depender da minha própria vida. Não posso depender da minha força. Eu não posso depender da minha disposição. Mas eu tenho tudo isso
na pessoa do Senhor Jesus e no suprimento do Pai, no qual eu estou hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale a nós e que Ele fortaleça o nosso coração. Tem mais uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela obra que Tu realizaste na cruz por nós. E muito obrigado, Senhor, pelo suprimento que foi dado a nós, Senhor. Obrigado por estarmos hoje, por podermos estar em Ti e no Pai, Senhor. Obrigado pela realidade do Santo Espírito que habita em nós hoje, que nos faz lembrar todas as Tuas palavras, que fala a nós, Senhor, que nos empoderiza, que nos santifica, que nos edifica, Senhor. Abre os nossos olhos para essas realidades. Senhor, torna real a experiência que o Senhor teve andando nessa terra, de unidade com o Pai, de comunhão constante com o Pai, de suprimento do Pai. Senhor, obrigado, porque tudo isso o Senhor alcançou por nós, na sua morte, na sua ressurreição. Permita, Senhor, que vivamos dessa maneira, que possamos assim glorificar o Teu nome, possamos alegrar o Teu coração e que sejamos santificados, Senhor, dia a dia, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E a gente pode ter, irmãos, mais um momento, aqueles irmãos que quiserem estar orando, né, diante do Senhor, e depois então a gente encerra.